Nós estamos de volta com o quarto e último bloco de Semana Entrevista, hoje falando sobre eleições 2014. Doutor Júlio, nós sabemos que de tantas e tantas eleições que nós já realizamos, as pessoas ainda estão mal informadas com algumas questões. Por exemplo, chegou o dia da eleição, eu perdi o meu título, aí eu não posso votar. Está errado, né? Está errado. A pessoa pode comparecer com documento de identidade na sessão eleitoral e votar. Hoje também nós temos uma novidade, que nos municípios de mais de 200 mil habitantes será possível o voto em trânsito nesta eleição, que não é o caso de Caratinga. E eu penso também que com a biometria, aí a questão do voto em trânsito será expandida para outras cidades e o eleitor terá a maior possibilidade de exercer o seu direito de voto. E a questão da justificativa? É muito importante que o eleitor que não esteja no local onde vota, no dia da eleição, se dirija a qualquer sessão eleitoral para justificar a sua ausência nas eleições e, se não o fizer, está sujeito a multa e uma série de transtornos que pode causar a ausência de quitação eleitoral. Muito mais problemático do que pagar a multa pela não justificação é não poder exercer uma série de direitos porque, em razão da obrigatoriedade, da importância do voto, várias situações da nossa vida, inclusive profissional, no que se refere a concurso público, por exemplo, estão ligadas à certidão, à necessidade de certidão de quitação eleitoral, o que não vai ocorrer se a pessoa simplesmente não justificar a sua ausência no dia das eleições. Eu mesmo terei que justificar a minha ausência. Se a pessoa, por exemplo, quiser tirar um passaporte sem... Vai ter problema. Justamente, o passaporte é uma das situações em que a pessoa precisa da certidão de quitação eleitoral, que pode ser emitida pela internet, tranquilo, desde que a pessoa esteja em dia com suas obrigações eleitorais. Se não estiver, quando a pessoa tentar emitir a certidão via internet, não vai conseguir. Outro caso também é com relação ao serviço público. Eu vou assumir um cargo público, mas eu não estou em dia com as obrigações eleitorais. Não é possível também a assunção de cargo público sem que a pessoa esteja que esteja em dia com as suas obrigações eleitorais. Por isso a importância da pessoa que não está no seu local de votação, na cidade distinta, comarca distinta, procure uma sessão eleitoral no dia das eleições para justificar. O procedimento é simples, célere e fácil de fazer. Nosso povo é muito dado a ouvir falar e aquilo vira lei. Por exemplo, é comum a gente ouvir as pessoas dizendo o seguinte: se eu votar nulo, branco, esse voto vai para quem teve mais voto. Não. Fábula. É importantíssimo que o eleitor escolha o seu candidato. Eu até entendo que muitas pessoas queiram, cansadas da política, fazer um voto de protesto, votando branco e nulo, mas isso não contribui de forma nenhuma para melhorar a vida da sociedade, para melhorar a nossa vida. Dentre os candidatos que estão aí, a gente deve escolher o que julgar melhor e, a partir dessa eleição, vota nesse candidato. Na outra eleição, daremos oportunidade a outro candidato, se for o caso, mas é importante que o eleitor faça a sua escolha, não desperdice esse direito de votar, que, aliás, é um direito tão fundamental que a Constituição o elege como cláusula pétrea. Não há modificação constitucional possível no que se refere ao voto direto, universal e periódico. Isso é uma garantia do cidadão brasileiro. Doutor, e como é que está a preparação da equipe que vai trabalhar, os mesários? A preparação já começou e vai continuar essa preparação de todos os mesários, capacitando-os para que eles possam exercer o trabalho no dia da eleição de forma a orientar, de forma a garantir sossego nos locais de votação. Esse trabalho é feito junto com a equipe da Justiça Eleitoral aqui de Caratinga, do Fabrício, do Arilson e de todos os servidores que lá estão, que fazem um trabalho muito bem feito. Eu vou participar de alguns treinamentos de mesário para que possa acompanhar de perto esses treinamentos, para que permita a cada um deles o exercício de suas funções no dia da eleição com a maior capacitação possível. Chegou na hora de votar,
teclou, apareceu outro retrato, não é o meu? Existe isso? Não. A urna eletrônica no Brasil, o sistema de votação no Brasil é um sistema muito seguro. Vários testes já foram feitos, têm sido feitos. Quando a pessoa fala, eu vou fraudar, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fala, então pode ficar aí o dia inteiro tentando fraudar, não é possível. E qualquer problema que eventualmente o eleitor encontre com a urna eletrônica, pode procurar os mesários, as pessoas que estarão lá aptas a atender, o chefe de sessão, e se for o caso, se for necessário, ainda tem a possibilidade do voto em papel. Se a pessoa errou, eu fui lá e cometi bobeira, não era isso que eu queria fazer. Existe como... Não. Ele tem que ter tranquilidade, pode levar uma colinha. Pode levar uma cola com os números do candidato para não errar, porque depois que confirmou, apareceu o barulhinho, não tem jeito. Pirinim, tal. Acabou, não tem solução. E pode acontecer que toda a votação seja feita no papel, na medida em que aconteça um problema elétrico naquela região. Pode acontecer uma pane, alguma urna, alguma região mais distante, zona rural principalmente, e a Justiça Eleitoral estará pronta e capacitada para permitir o voto do eleitor, ainda que não seja na urna eletrônica. Chegou, estou na fila para votar, deu 17 horas, aí eu não posso votar mais. Não, tudo vai ser feito, as sessões eleitorais serão fechadas às 17 horas, mas a pessoa que está na fila, que já entrou, ela poderá votar, assim, tudo vai ser feito de forma a garantir o principal, que é o voto do eleitor. Quem tem privilégios na fila? Os idosos, os deficientes, a gente tem muita preocupação com as pessoas que têm prioridade, né? E a Justiça Eleitoral vai tomar todas as providências, as sessões vão tomar todas as providências para facilitar o acesso das pessoas com dificuldade e com prioridade para a votação. Gestante também entra nesse... Gestante também. Entra nesse... Eu, inclusive, ia falar e lembrei até que minha esposa, já salvo engano, na eleição já esteve grávida e, apesar disso, se fosse votar, ela não votou, justificou, e se fosse votar, poderia exercer o direito de prioridade desde que quisesse. E quais as recomendações que o juiz eleitoral dá para que nós tenhamos eleições tranquilas no dia 5 de outubro? As recomendações são, na verdade, uma conclamação às pessoas que participem dessa festa popular de forma a cumprir o que está na lei. Não adianta as pessoas tentarem infringir a lei, afrontar a lei, que a Justiça Eleitoral não permitirá. Então, o melhor a fazer é respeitar as regras estabelecidas, o eleitor ir para a votação consciente, já tendo refletido no candidato que vai votar, e os candidatos e seus representantes entenderem também que não adianta boca de urna, arregimentação fora de hora de eleitor, carro de som ligado no dia da eleição, comício extemporâneo, manifestação fora de hora, porque isso não será tolerado. E quanto ao mais, o eleitor deve se dirigir ao local de votação ciente de que está indo lá e contribuindo, ainda que seja um pouquinho, para a construção de uma sociedade melhor, eu não tenho dúvida disso. Há uma campanha muito grande da Justiça Eleitoral pedindo exatamente para que a pessoa vote, escolha. Isso é o necessário, é o objetivo da Justiça Eleitoral, é que o cidadão escolha, dê a ele o direito e ele faça a sua escolha. Claro, o voto no Brasil é obrigatório, é importante que o eleitor se dirija ao local de votação, é importante que o eleitor vote, porque mais do que uma obrigação, isso é um direito do eleitor, é um direito conquistado com muita luta na história do Brasil, é um direito que a Constituição garante, conforme eu disse, eleva esse direito à condição de cláusula pétrea, nenhuma modificação constitucional pode esbarrar, pode modificar esse direito, o voto é livre, direto, universal, periódico, e devemos todos, nesta festa da cidadania, comparecer aos locais de votação, escolhermos os nossos candidatos, e assim fazendo estaremos contribuindo para a construção permanente, né, da democracia brasileira. A pessoa não pôde votar no primeiro turno, estava viajando ou doente, ela não pode votar no segundo turno? Pode votar no segundo turno, sim. A pessoa pode votar, ainda que não tenha votado no primeiro turno. Se houver segundo turno, a pessoa pode comparecer ao local de votação e votar normalmente. E uma outra coisa, a pessoa ela mudou de lugar
ela está morando em outra cidade, o que a Justiça recomenda que ela faça após essa eleição? Ela deve procurar o cartório eleitoral e comunicar a mudança de endereço para que também mude o seu local de votação. E o título é rapidinho? É rápido, a Justiça Eleitoral é muito preparada, muito informatizada e não há demora, os procedimentos são simples e são muito eficazes, sobretudo. Doutor Júlio, infelizmente, o assunto é muito gostoso, a gente quer conversar mais, mas infelizmente nós somos escravos do tempo. Fazer o quê? Queria mais uma vez agradecer a sua boa vontade, a sua disposição de estar aqui conosco para trazer essa informação ao eleitorado de Caratinga e da região e desejar felizes eleições, que os processos, que as ações indevidas não existam, que as que existirem sejam fáceis e que o eleitor aprenda a exercer o seu direito nessa campanha. Muito obrigado, agradeço muito os votos do senhor, mas eu devo dizer como juiz que não há nada fácil na vida do magistrado, mas é uma escolha, é uma opção de vida que fizemos e os juízes fazem tudo com muito amor, muita dedicação e é assim que iremos conduzir essa eleição. Agradeço muito a Semana TV por ter me permitido dialogar com a sociedade. O judiciário dos novos tempos, o judiciário do século XXI, quer mais do que nunca prestar contas à sociedade, explicar o que estamos fazendo, explicar quais são as nossas dificuldades e assim fazendo eu tenho certeza que a gente contribui para um diálogo permanente com a sociedade, contribui também para que as pessoas entendam melhor o Poder Judiciário. Desejo a todos uma ótima eleição, desejo que cada um faça a sua reflexão, vote consciente, vote livre, vote com o coração leve e a mente firme. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer que seja a necessidade dos órgãos de imprensa de Caratinga no sentido de esclarecer qual tem sido o papel do judiciário. Bom, e assim nós colocamos um ponto final em mais esse Semana Entrevista, marcando um próximo encontro para a próxima semana, trazendo um novo assunto. Um abraço e até mais.